Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, sobre a revisão da vida toda e as mudanças que acabam de acontecer no Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, todos os processos da revisão da vida toda que estavam suspensos no país voltaram a tramitar normalmente. Isso significa que milhões de processos que estavam parados desde abril de 2024 finalmente podem avançar, mas com uma grande diferença. A nova decisão do STF mudou completamente as regras do jogo, eliminando definitivamente a possibilidade de escolha entre as regras de cálculo mais vantajosas para o aposentado. Comente aqui embaixo, revisão da vida toda já, para se juntar à luta dos aposentados contra essa injustiça que está sendo cometida contra quem trabalhou a vida inteira e merece uma aposentadoria digna. Para entender o que realmente está acontecendo, precisamos voltar ao início dessa história toda. A revisão da vida toda surgiu porque o INSS praticava uma verdadeira apropriação indébita das contribuições dos trabalhadores. Vou explicar isso de forma bem clara, para que você entenda a dimensão dessa situação. Antes de julho de 1994, quando o real foi implementado como nossa moeda, os trabalhadores brasileiros pagavam suas contribuições previdenciárias em outras moedas. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo. Quando essas pessoas chegavam na época de se aposentar, o INSS simplesmente descartava todas essas contribuições anteriores ao real, alegando dificuldades de conversão monetária. Imagine a situação. Você trabalhou 30 anos, pagou religiosamente suas contribuições previdenciárias durante décadas. Mas na hora de se aposentar, o INSS diz que só vai considerar os últimos 5 ou 10 anos do seu trabalho, ignorando completamente tudo o que você pagou antes. É como se você pagasse prestações de um carro durante anos e na hora de receber o veículo, a concessionária dissesse que só vai considerar os últimos pagamentos. Essa prática absurda estava sendo chancelada pela Lei nº 9.876 de 1999, especificamente em seu artigo 3º, que criou a chamada regra de transição. Essa regra permitia legalmente que o INSS desconsiderasse todas as contribuições anteriores a julho de 1994. O problema é que existia outra regra prevista no artigo 29 da Lei 8.213 de 1991, que era muito mais vantajosa para os trabalhadores. Essa regra definitiva considerava todo o período contributivo do segurado, incluindo as contribuições feitas antes do real. Durante anos, o Superior Tribunal de Justiça, através do tema 999, decidiu que o trabalhador poderia escolher entre essas duas regras, optando sempre pela mais vantajosa. Era uma questão de justiça básica. Se você pagou contribuições durante toda a sua vida laboral, essas contribuições deveriam ser consideradas no cálculo do seu benefício. Em 1º de dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal confirmou essa possibilidade de escolha através do julgamento do tema 1102 da repercussão geral. O STF disse claramente que o trabalhador poderia optar pela regra que lhe fosse mais favorável. Foi uma vitória importante para os aposentados e pensionistas. Mas agora tudo mudou. O STF revisou sua própria decisão e estabeleceu uma nova tese que é extremamente prejudicial para os trabalhadores. A nova decisão diz que o artigo 3º da Lei 9.876 é constitucional e de aplicação obrigatória. Isso significa que não existe mais a possibilidade de escolha. O segurado não pode mais optar pela regra definitiva do artigo 29, mesmo que ela seja mais favorável. É o fim da possibilidade de escolher a melhor regra de cálculo para o benefício previdenciário. A partir de agora, prevalece exclusivamente o artigo 3º da Lei 9.876, aquela mesma regra que descarta as contribuições anteriores ao real.
Essa mudança representa um retrocesso enorme nos direitos previdenciários. Estamos falando de milhões de trabalhadores que contribuíram durante décadas e que agora terão suas aposentadorias calculadas de forma menos vantajosa, simplesmente porque o Supremo decidiu que a regra do confisco é constitucional e obrigatória. Mas nem tudo são más notícias. O STF estabeleceu a modulação dos efeitos dessa decisão, o que significa algumas proteções para quem já estava envolvido em processos da revisão da vida toda. A data-chave para tudo isso é 5 de abril de 2024, que foi quando aconteceu a publicação da ata de julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade número 2110 e 2111. Se você já recebeu valores decorrentes de decisões judiciais sobre revisão da vida toda, seja em caráter definitivo ou provisório, antes dessa data, esses valores são considerados irrepetíveis. Isso significa que você não precisa devolver esse dinheiro para o INSS. É uma proteção importante porque, sem ela, milhares de aposentados poderiam ser obrigados a devolver benefícios que já receberam de boa fé. Além disso, os autores de ações sobre revisão da vida toda, que estavam pendentes até 5 de abril de 2024, não terão que pagar honorários de sucumbência, custas processuais ou perícias contábeis. Essa é uma proteção contra os prejuízos financeiros que poderiam decorrer da mudança de entendimento do tribunal. Uma das principais consequências práticas da nova decisão é que os processos que estavam suspensos em todo o país voltaram a tramitar. Desde abril de 2024, milhares de ações sobre revisão da vida toda ficaram paralisadas, aguardando a definição final do STF. Agora esses processos podem voltar a correr nos tribunais, mas infelizmente com perspectivas muito diferentes para os aposentados. Os juízes de primeiro grau, os tribunais regionais federais e os tribunais de segunda instância agora têm que aplicar a nova tese do STF. Isso significa que novos pedidos de revisão da vida toda praticamente não têm mais chances de sucesso, pelo menos não nos moldes anteriores. Para os advogados que atuam na área previdenciária, essa mudança representa um desafio enorme. Será necessário repensar as estratégias processuais e buscar novos argumentos para defender os direitos dos aposentados. Talvez seja possível questionar aspectos específicos da aplicação da regra de transição ou buscar outras formas de valorizar as contribuições anteriores ao real. Uma questão que ainda gera debates é sobre os benefícios que foram extintos antes da nova decisão e sobre as ações rescisórias. O ministro André Mendonça tentou limitar ainda mais a aplicação da modulação de efeitos nesses casos, mas essa discussão ainda não está completamente pacificada. É importante entender que essa decisão do STF não afeta apenas os casos futuros. Ela também impacta a interpretação de toda a legislação previdenciária relacionada às regras de transição. O tribunal deixou claro que considera legítima a prática de descartar contribuições anteriores ao real, o que pode influenciar outras discussões sobre direitos previdenciários. Para quem ainda não entrou com o processo de revisão da vida toda, as perspectivas são bem limitadas. A nova tese praticamente inviabiliza esse tipo de ação, pelo menos nos termos em que ela era proposta anteriormente. Isso não significa que não existam outras formas de questionar o cálculo dos benefícios previdenciários, mas a revisão da vida toda especificamente perdeu sua efetividade. Os aposentados que já recebiam benefícios com base na revisão da vida toda e que tiveram suas decisões transitadas em julgado antes de 5 de abril de 2024 podem ficar tranquilos. Seus direitos estão preservados pela modulação de efeitos,
e o INSS não pode revisar esses benefícios para reduzi-los. Já para aqueles que tinham processos em andamento, a situação é mais complexa. Se o processo ainda não havia sido julgado definitivamente até a data-chave, provavelmente será julgado improcedente com base na nova tese do STF. É uma situação frustrante, especialmente para quem esperava há anos pela decisão judicial. O que mais chama a atenção nessa história toda é a forma como o próprio Supremo Tribunal Federal mudou seu entendimento de forma tão radical. Em 2022, o tribunal havia reconhecido o direito de escolha dos aposentados. Menos de 2 anos depois, revoga completamente essa possibilidade. Isso mostra como a segurança jurídica no Brasil ainda é frágil, especialmente quando se trata de direitos previdenciários. A justificativa do STF para essa mudança foi basicamente dar segurança jurídica ao sistema previdenciário e ao INSS. O argumento é que a possibilidade de escolha entre regras criava muita incerteza e litígios desnecessários. Mas essa segurança jurídica veio às custas dos direitos dos trabalhadores, que agora ficam obrigados a aceitar uma regra claramente menos vantajosa. É fundamental que os aposentados e pensionistas compreendam que essa decisão representa mais do que apenas uma mudança técnica na legislação previdenciária. É uma sinalização de que o Supremo Tribunal Federal está disposto a chancelar práticas que prejudicam os trabalhadores em favor de uma suposta estabilidade do sistema. Para os advogados previdenciários, essa mudança exige uma revisão completa das estratégias processuais. Será necessário identificar novas formas de questionar os cálculos dos benefícios e buscar outras teses jurídicas que possam beneficiar os aposentados. A criatividade jurídica será fundamental nesse novo cenário. Uma alternativa que pode ganhar força é o questionamento de outros aspectos do cálculo previdenciário, como a aplicação de índices de correção monetária ou a consideração de períodos específicos de contribuição. Embora a revisão da vida toda tenha perdido sua efetividade, ainda existem outras formas de buscar benefícios mais justos. O importante é que os aposentados não desistam de lutar pelos seus direitos. Essa decisão do STF é certamente um retrocesso, mas não significa que todas as portas estejam fechadas. A legislação previdenciária é complexa e ainda oferece possibilidades para quem souber explorá-las adequadamente. A mobilização dos aposentados também será fundamental. Quanto mais pressão social houver sobre as autoridades, maior a chance de que novas medidas sejam adotadas para corrigir essa injustiça. A revisão da vida toda pode ter acabado, mas a luta por aposentadorias mais dignas deve continuar. Esta decisão do Supremo marca definitivamente o fim de uma era na luta pelos direitos previdenciários. A revisão da vida toda, que durante anos foi uma esperança para milhões de aposentados, agora se torna apenas uma lembrança de tempos em que o judiciário estava mais sensível às necessidades dos trabalhadores brasileiros.